Bom dia a todos. Vamos começar, página 389. Bom dia para quem já está aí presente, Alane, Isabela, Karen, Raíssa, Nicole, Melissa, Matheus, tudo bem? Na aula de hoje a gente não vai precisar de calculadora, tá bom, gente? Só apostila, lápis e borracha, é o que a gente vai precisar para preencher a apostila. Estejam com a apostila em mãos e mais uma coisinha. Caso você perca alguma coisa, terminando a aula, eu já vou postar o vídeo no YouTube, tá bom? Demora mais ou menos uns 30 minutinhos, eu já ponho no YouTube. Então, se você perder alguma coisa durante a aula, você pode voltar na aula do YouTube e assistir lá com calma, tudo bem? Que aí você vai ter um pouquinho mais de tempo para você pausar e passar para a sua apostila. Então, sem mais, vamos começar na página 389, exercício, o título Figuras Semelhantes. Vamos lá? Imagine que você tenha de incluir o mapa do Brasil em um trabalho de geografia. O mapa deverá aparecer junto ao texto que você redigiu. Observe a seguir 3 maneiras diferentes de dispor o mapa e o texto na página. Opção 1, opção 2 e opção 3. Olhem bem com atenção, porque na aula de hoje, como eu falei, o módulo de semelhança é um módulo mais de preenchimento. Então, bom dia, César, se você não for rápido aí comigo, vai acabar ficando uma aula meio maçante, que eu vou falar a resposta e você vai copiar. Então, para ser mais dinâmico, fique esperto, já deixa a mão no teclado aí, para quando eu perguntar, você já responder, beleza? Então, vamos lá. Número 1. Qual das 3 opções você considera a mais adequada para o trabalho? Explique as características da figura da opção escolhida para justificar sua resposta. Então, das 3 opções que aparecem na figura aí, na sua apostila, qual seria a opção mais adequada para 389, página 389. Bom dia, Felipe. Qual seria a opção mais adequada para representar o mapa do Brasil no trabalho? Exatamente, ó, quem já respondeu aqui, isso mesmo, bom dia, todos estão entrando agora. A opção 3, porque ela não é achatada nem espremida. Perfeito, Melissa, muito bem. Então, a opção correta aqui seria a opção 3. Porque nessa daqui, ela está achatada, não é isso? Não, essa aqui ela está espremida. E nessa daqui ela está achatada. Tanto em uma quanto na outra, ela perde a característica original. Quando ela perde a característica original, ela deixa de servir para a gente. Então, essa está fora e essa está fora. A resposta ideal seria a 3. E a resposta justificativa você pode colocar justamente como isso, tá bom? Justificativa seria, né, que ele pede aqui uma justificativa. Justificativa você vai escrever, pois a opção 1 e a opção 2 estão deformadas. Se você puder usar, a gente vai usar muito essa palavra, viu? Deformado. O que significa deformado? Significa que ela não está com a característica da figura original. Tudo bem, gente? É como eu falei, a aula de hoje é uma aula mais falada, tá bom? Então eu preciso que vocês estejam atentos aí no teclado para saber se todo mundo está compreendendo. Não vou anotar tudo isso, vocês têm que ir anotando, tá bom? Caso deixou passar alguma coisa, assiste a aula depois para você poder passar isso para sua apostila. Então, nesse módulo, a gente vai usar muito essa palavra, deformada. Que significa o quê? Que a figura não tem as características originais. Ela perde as características originais. Beleza? Então, a justificativa, a figura, as opções 1 e 2 estão deformadas. Bom, feito isso, a gente já pode ir para o item 2. Deixa eu ler só esse textinho aqui rapidinho, para a gente poder, essa parte aqui, ó, para a gente poder fazer o item 2. Dentre os 3 mapas apresentados, apenas um não estava deformado. Tá vendo o que eu falei agora? Isso significa que apenas um deles mantém a mesma forma daquilo que representa, ou seja, do território brasileiro. Então, a gente vai precisar usar bastante essa palavrinha, tá bom? Então, sempre quando você for... Não, presta atenção. Sempre que você for responder, explicar alguma parte, você usa essa palavra. Esta figura está deformada, não tem a característica da figura original. Beleza? Usa esses termos que é bem importante.
Vamos para o 2. A figura abaixo foi construída com um quadrilátero e 4 triângulos. Um quadrilátero e 4 triângulos. Vamos ver o que ele pergunta para a gente. Deseja-se reduzir essa figura de modo a obter uma figura semelhante à original. Semelhante, está aqui, ó. Semelhante. Agora sim. Dentre as figuras apresentadas a seguir, identifique a única que é semelhante à figura original. Manda para mim no chat aí, rapidinho, qual que é a figura original. Mais uma pessoa só. Nossa, veio um monte agora. Perfeito, é isso aí. É isso que eu quero, tá vendo? É para a gente ficar uma aula mais dinâmica, vocês já vão respondendo e eu já vou passando. Muito bem. A única figura que não está deformada é a figura 3. Perfeito, Karen, é isso aí. Certinho. Essa questão B, a gente não vai precisar fazer. Eu vou ler com vocês, mas a gente não vai fazer por quê? A gente tem pouco tempo e, além de ter pouco tempo, a gente não tem como a gente usar alguns desses materiais sem a sala de aula, né? Então a gente precisa de ter o material em mãos. Fica difícil de eu explicar para vocês daqui para vocês fazerem em casa, então é mais fácil a gente só vou dar a resposta para vocês, tá bom? Eu explico aqui na lousa. Provavelmente, viu, Felipe? É possível. Se não, já sabe o que acontece, né? Olha lá, letra B. Aqui, ó. Usando o transferidor, compare as medidas dos ângulos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? O que você vai fazer, então? Na figura original, volta na página anterior, por favor. Você vai fazer umas marcações para mim aqui. Página anterior. Marca aí na sua apostila para mim. Pronto? Olha aqui, ó. Nessa página, você vai marcar o seguinte. Aqui nessa ponta, você vai fazer um ângulo e marcar 60 graus. Viu? Faz aí para mim isso na apostila. Aqui você também vai marcar 60 graus. E aqui você também vai marcar 60 graus. Os 3 ângulos do triângulo, 60 graus. Tá bom? Isso eu falo por quê? Porque eu já fiz isso aqui em casa e eu já sei que são 60 graus. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente faria isso na raça, né, com o transferidor. Mas como a gente não tem essa presença unilateral, então eu vou ficar desse jeito. Aqui desse lado aqui, você vai colocar 90 graus em cada pontinha do quadrado. Marca para mim, 90 graus em cada pontinha do quadrado. Perfeito, Giovanni, é isso aí. Fechou? Repete o mesmo processo nos outros 3 triângulos. Faz isso para mim nos outros 3 triângulos. 60, 60 e 60. Faz isso aí para mim rapidinho, na sua apostila, tá bom? Para quem chegou um pouquinho mais atrasado aí, eu já tinha conversado com a sala. A gente vai preencher a apostila hoje, não precisa de calculadora, tá bom? Hoje é mais preenchimento, que esse módulo precisa mais de preencher do que de realmente fazer contas, tá bom? Não é uma continha ou outra, mas nada que não dê pra fazer de cabeça. Fechou então? Colocaram aí para mim? Preencheu esse daqui, você vai fazer o seguinte. Você vai voltar para a página seguinte e no item 3, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar 60 graus nos ângulos do triângulo. 60. Ok? E no quadrado você vai colocar 90 graus. Repete esse mesmo processo aí, por favor. Se você quiser fazer, pode. Isso, Giovanni, tá certo. Eles têm o mesmo ângulo, só que as dimensões são diferentes, as medidas são diferentes, os lados. Se quiser fazer de caneta colorida, pode fazer, porque eu já estou colocando a resposta aqui na lousa, não tem problema.
Mas, se não, pode fazer de lápis mesmo, tá bom? De lápis eu acho que já resolve bem o problema. Dá para enxergar bem, mas se quiser fazer colorido não tem problema. Por favor, apaga isso. Eu não sei quem está fazendo, mas dá para eu saber. Então não faça de novo. Obrigado. Certinho? Feito esse, vamos para a próxima questão, letra C. Agora a gente vai falar sobre os comprimentos. Letra C. Usando a régua, compare os comprimentos da figura original e daquela que você identificou como semelhante a ela. O que você pode concluir? Faz um favor para mim. Esse daí dá para vocês fazerem. Vê quem está com régua aí na mão fácil. E mede para mim isso aqui, ó. Mede para mim esse lado do quadrado. Só um lado que vai ser todas as mesmas medidas. Mede para mim um ladinho dele assim, ó. Quantos centímetros tem? Tá bom? Isso, a gente vai provar isso agora, Melissa. Os ângulos são iguais, os lados não necessariamente. Mede para mim quanto tem um lado desse. Carla acertou, em cheio, hein, Carla? Parabéns, Carla. Gabriele também chegou bem perto, tá bom. Alanis acertou em cheio. Elisa acertou, é isso aí. Então, na figura original, todos esses lados, eles medem 2,6 ou aproximadamente 2,5, tá bom? Tanto faz. 2,2 não. Aí 2,2 já ficou muito pequeno, tá bom? Tem que ser 2,6 é o certo, mas o aproximado 2,5 já está muito bom. E aí você vai voltar para mim nessa daqui, ó, no item 3, e vai marcar também a mesma coisa. Vai marcar a mesma coisa, quanto que mede o lado dele. Quanto mede o lado dele. Vê quanto que deu e manda para mim também no inbox, chat. Perfeito. Ó, quem tá mandando tá certo. Diogo, Melissa, tá tudo certo. Ana, Júlia, acertaram aí certinho. Em cheio. Júlia Santos, Ana Beatriz, Alanis, todo mundo acertou. Tá, Isabela, é o que eu falei. Ó, 1,3 é a resposta ideal, mas se você colocar 1,4 também tá bom. Mas o ideal é 1,3, ok? Tanto faz, Karen. Qualquer lado mede 2,6 e aqui qualquer lado vai medir 1,3. Tanto faz. Tá bom? Aqui, se você medir, também vai ser 1,3, tanto faz. É só análise, isso mesmo. Viu, gente? Giovanni fez um comentário aqui que esse módulo ele é mais de análise, não é tanto de fazer contas, não. Aí a gente vem agora na letra C e vamos responder a letra C. Olha lá. O que você pode concluir? Vamos pensar aqui comigo. Na primeira figura, o lado media 2,6. Na outra figura, media 1,3. O que você pode concluir sobre essas duas medidas? O que você pode concluir? O que uma medida é da outra? Giovanni? Perfeito. Vamos ver se mais alguém consegue. Marcela, a gente mediu. A gente pegou uma régua e mediu. Entendeu? As medidas foi isso. A gente pegou uma régua e mediu. Isso aí, perfeito. Bastante gente escreveu. É a metade, esse cara é a metade desse, né? Metade. Ou esse cara aqui é o dobro desse. Tanto faz. Se você escrever aqui a metade ou o dobro. Entendeu? Faz para mim o seguinte, na sua apostila você vai escrever que a figura foi reduzida pela metade. Essa é a resposta, tá bom? Compare os comprimentos. Então você vai colocar a figura, não vou escrever tudo aqui porque não dá para escrever, tá bom? A figura foi dividida, foi reduzida, tem que usar essa palavra, foi reduzida à metade. Tá bom? Coloca aí, a figura foi reduzida à metade. Quando você faz isso,
você está dizendo que eu tinha uma medida de lado e eu peguei essa medida do lado e quebrei ela, né? Dividi em duas partes. Tá bom? Deu para entender? Isso aí, ó, boa parte, tudo bem, então, entendeu? Marcela, isso você respondeu. Você conseguiu entender? Você tinha colocado que não entendeu as medidas. É, a gente só mediu, a gente pegou as medidas e mediu o lado da figura, tá bom? Foi, então, deu para entender? Tranquilo? Escreve para mim na letra C. A figura foi reduzida à metade. Respondido, então, a letra C, a gente vai continuar aqui embaixo com polígonos semelhantes. Antes, grifa para mim essa parte aqui, ó, que ela é bem importante e ela que vai ser a base do nosso módulo. Quase que eu deixo passar, eu esqueci. Ó, grifa para mim essa parte aqui, ó. Ó. Manter as medidas de todos os ângulos da figura original, certo? Grifa para mim essa parte. E a outra parte que você vai grifar também é esse outro pontinho aqui, ó. Modificar os comprimentos de modo que todos sejam proporcionais aos comprimentos correspondentes à figura original. Ou seja, eu posso reduzir e aumentar a figura. Quer ver um exemplo prático do que a gente vai estudar nessa aula? Eu vou mostrar para vocês. Fica olhando a tela. Fica olhando a tela aqui. Grifa essa parte aí. Coloca umas flechinhas para mim. Se você tiver uma caneta aí na sua mão, coloca umas flechinhas assim, ó, para você lembrar de olhar isso daqui sempre, tá bom? Que essa parte é bem importante do texto. Manter as medidas de todos os ângulos iguais, né? Igual à figura original. Então, mas eu não posso mexer nas medidas. Eu posso mexer na medida dos lados, mas não na medida dos ângulos. Feito isso, deixa eu mostrar para vocês na prática o que é. Fica olhando aí na lousa, hein? Na tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer, que eu também estou aprendendo. Vamos ver. Ó, vem cá. Dá para ver aí a bolinha? Olha que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é uma circunferência. Tá dando para ver, gente? Manda um joinha aí para mim para ver se tá todo mundo acompanhando. Isso, então tá bom. Vamos lá. Isso é uma circunferência. Tá vendo? Circunferência. Quando eu faço isso aqui, eu fiz uma ampliação. Olha as palavras que eu estou usando, que a gente vai usar elas depois, hein? Ampliação. Quando eu aumento, eu amplio a figura. O que eu fiz agora foi uma redução. Tá vendo? Eu tenho a mesma figura, uma circunferência de tamanho menor, mas a figura não mudou. Certo? Isso chama redução. Redução, depois eu tenho uma ampliação. Isso daqui, ó, não é. Isso daqui é uma deformação, é uma figura que ela foi deformada, ela não tem a característica original. Certo? Ela perdeu a característica original. Quando ela perde a característica original, ela desobedece essas duas regrinhas que eu acabei de falar para vocês grifarem aqui, ó. Entendeu? Vou dar mais um exemplo. Vamos ver se eu consigo fazer mais um aqui, ó. Eu não tenho muita opção, mas eu vou tentar fazer, ó. Aqui eu tenho um retângulo, certo? Depois eu faço, não vai ficar igualzinho, é só para vocês entenderem, tá bom? Depois eu vou lá e faço um outro retângulo maior. Beleza? Aqui eu vou falar que mede 2, aqui mede 4. Aqui eu vou falar que mede 6 e aqui eu vou falar que mede 12. Certo? Estão acompanhando? Vamos ler aqui o que eu acabei de pedir para vocês grifarem, ó. Primeira parte. Manter a medida dos ângulos igual às figuras da figura original. Aqui nesse pontinho aqui, tem 90 graus? Pergunta. Aqui tem 90 graus? Ó? Tem. Aqui tem 90 graus? Também tem. Aqui também tem. Aqui também tem. No outro retângulo também vai ter? Vai, porque é um retângulo, todos vão ter 90 graus. Beleza? Então, ó, olha a regra aqui. A regra amarela que eu grifei.
Manter as medidas de todos os ângulos da figura original. Então, a figura original é pequenininha, 90 graus, a outra também tem. Agora vamos para a segunda regra. A segunda regra diz o seguinte. Modificar o comprimento, modificar o comprimento de todos os lados para que seja proporcional à figura original. Vamos ver se eu fiz isso também. Vamos ver se eu realmente obedeci essa regra. Esse lado media 2. O Giovanni já colocou aqui, ó. Eu tripliquei. Virou 6. Multipliquei por 3, 6. Aqui media 4. Eu tripliquei, virou 12. Obedeceu as regras? Obedeceu. Essas duas figuras são semelhantes? São. Certinho? Agora vamos fazer um teste para quebrar essa regra. Vou fazer um terceiro aqui, ó. Assim. Vamos para a primeira regrinha. Essa daqui que eu estou lendo, ó. Amarelinha, hein? Manter as medidas de todos os ângulos da figura original. Essa figura manteve a medida dos ângulos? Sim. Olha lá, os ângulos são iguais. Pode ter certeza que são. Vamos para a segunda regrinha, agora que eu vou ler aqui com vocês, ó. Amarela, hein? Modificar os comprimentos de modo que todos sejam proporcionais. Vamos ver se eles são proporcionais. Vamos supor que aqui meça 2, né? Esse 2 está aqui em cima. E aqui eu falo que meça 12. E aí, gente? Essa figura, ela é proporcional? O que vocês acham? Ela é proporcional ou não? Melissa, muito bem, tá certinho. Alanis também, acertou. Karen, dá mais uma olhada. Veja bem se ela é proporcional. Então, mas ó, são duas regras. Tem que ser medidas os ângulos iguais e o comprimento também. Tá bom? Tem que ser os dois. Senão não vai dar certo. Não, muito bem. Uma parte que eu consigo acertar, é isso aí. Elas não são proporcionais, por quê? Porque os lados não obedecem nenhuma regra. Os ângulos, sim, mas os lados não. Então, tem que ser um conjunto. As duas informações casadas. Tem que ter ângulos iguais e lados proporcionais. Grave isso que eu falei agora. Ângulos iguais, lados proporcionais. Tá bom? Feito isso, deixa eu só... Vou apagar isso daqui. Dá uma lida para mim nessa parte aqui de baixo. Que eu já vou começar na página seguinte com vocês. Só um instantinho que eu já volto. Peraí. Pronto. Vamos lá? Exatamente, Raíssa, é isso aí. A figura que eu desenhei por último é uma figura deformada. A Raíssa usou um termo bem específico ali. Gostei. Essa figura aqui, ela é uma figura deformada. Ela não obedece às características da figura original. Muito bem colocado. Beleza? Bom, então vamos lá. Polígonos semelhantes são os que apresentem lados proporcionais no mesmo ângulo. Aqui, eu já vou adiantar para vocês que esse ângulo tem o mesmo valor que esse. Esse ângulo tem o mesmo valor que esse. E assim sucessivamente. Tá bom? Todos eles têm a mesma medida. Que a gente vai discutir agora na próxima página. Vamos lá. Número 1. Tá todo mundo comigo? Beleza. Os polígonos aparentam ter a mesma forma? Você acha que eles são semelhantes? Como aqui ele pede acha, aqui ó,
Você acha que eles são semelhantes? Você pode colocar a resposta que você acha, tá bom? Não tem certo e errado nessa questão. Agora, primeiro a gente pode entrar num consenso, né? Os polígonos aparentam ter a mesma forma? O que vocês acham? Eles aparentam ter a mesma forma? Manda para mim aí rápido no chat. Sim. Então você vai colocar a resposta inicial, sim. Essa resposta, eles aparentam realmente ter a mesma forma. Isso a gente não tem muito, que são bem parecidos, isso mesmo, né? A gente não pode afirmar com toda a certeza do mundo, porque a gente não fez as medições. Mas de forma geral, sim, eles parecem ser semelhantes. Como a Karen colocou aqui, são bem parecidos. Ótimo. O que você vai responder na segunda? Você acha que eles são semelhantes? Essa questão, ela é mais particular. Então, você pode colocar aí na sua apostila. Ah, eu acho que eles são semelhantes, ou eu acho que não, que eles não são semelhantes. Pessoal, exatamente. Murilo, perfeito. Um está ampliado, mas mesmo assim são semelhantes. Muito bem colocado também. O Murilo colocou aqui que um está mais ampliado, mas ainda assim são semelhantes. Perfeito. Né? Se as figuras forem iguais, eles são semelhantes. Bom, responderam aí. Não quero saber essa daqui, essa segunda resposta, porque a gente vai discutir ela mais pra frente, certo? Por enquanto, a resposta inicial tem que ser sim, e a segunda pessoal. Vê se você acha que eles são ou não, não tem problema. Feito isso, vamos para a questão... Deixa eu ver aqui. Tem esse textinho aqui, né? 2, questão 2. Apenas observando a figura, como você definiria uma correspondência entre os vértices dos polígonos para comparar a medida dos ângulos? Então, apenas observando as figuras. Como você determinaria isso? Qual é a relação que existe? Aqui, na número 2, você vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma relação entre os lados correspondentes. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Aqui na figurinha, antes de ir lá para a questão, né? Só você entender. Ó. O correspondente ao A, peraí. O correspondente ao A é a letra E. O correspondente do B é a letra F. São os vértices correspondentes. O que eu quero mostrar? Isso aqui, ó. Esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse. Tem que ter, tá bom? Tem que ter. Se não for igual, tá errado. Esse ângulo A tem que ter a mesma medida que o ângulo E. Aqui, se você quiser usar um lápis de cor, se você quiser usar um... Aí você pode usar que vai ficar bem bacana, ó. Tá vendo? E por último, vou usar o azulzinho, ó. Esse ângulo tem que ter a mesma medida que esse. Beleza? Feito isso, a gente vai responder isso na número 2 agora, o que a gente acabou de fazer. Você vai responder assim, ó, na número 2. Assim. Vou usar o azulzinho mesmo. O A, aí você vai fazer esse símbolo aqui, ó. Flechinha, flechinha, corresponde ao E. Deu para entender? Como é que é para fazer? O A corresponde ao E. Então tá. Façam os restantes aí, por favor. Coloquem os outros. Então, o A corresponde ao E. Depois vem o B corresponde ao F. Certo? Façam os outros para mim aí, que eu não estou fazendo aqui. Vocês já vão adiantando aí na apostila. O C corresponde ao G. E o último agora é o D, corresponde... Bom, o D corresponde ao H. Isso mesmo, Gabriele, certinho. Tudo bem? A correspondência acontece porque eles já estão na mesma posição, né? Fica bem bonitinho de enxergar. Ângulos correspondentes. Feito isso, como eu já falei, não vou perder muito tempo, porque a gente já está com 10 minutos para menos de aula. Eu vou adiantando. Se você perder alguma parte,
não tem problema. Você volta no vídeo, daqui a pouco eu já vou postar no YouTube lá da página da escola. E aí você assiste pausando, que aí você consegue colocar na apostila com calma, tá bom? É que eu quero fazer já a letra número 3 também. Bom, identificamos os lados correspondentes. Vamos agora para a número 3. A número 3, eu vou fazer as medições com vocês para a gente não ficar com uma apostila diferente. E também, como eu falei, na apostila ele pede o uso do transferidor. Tá vendo? Só que como é difícil de usar o transferidor, cada um na sua casa, e a gente ia perder muito tempo, eu vou passar as medidas para vocês, e aí depois, numa outra aula, a gente faz o trabalho do transferidor, tá bom? Então, vamos lá. Número 3. Posso começar? Tá todo mundo comigo aí? Manda um joinha, um ok, sim, beleza. Conseguiram responder o 2? Então tá ótimo. Isso aí, Mariana, Isabela, Murilo, isso aí. Então, continuando. 3. Usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos de cada polígono. Complete a tabela a seguir com as medidas obtidas. Então, qual seria a ideia? Não sei se vocês recordam, né? Que o nome talvez vocês esqueceram. Transferidor é aquela régua que ela tem esse formato assim. Sabe? Ela é quadradinha assim. Lembraram? É essa régua aqui. É uma régua que é usada para medir ângulos. Certo? A gente vai usar, seria a ideia de usar essa régua para medir os ângulos desse carinha aqui, ó. Na apostila, você encaixaria a régua aqui, e aí você iria medir qual o valor de cada um deles. Ficaria mais ou menos a régua aqui, ó. Né? E aí você ia me falar quantos graus tem em cada um desses ângulos aqui. Certo? Deu para entender como é que é? Ficou bacana o meu desenho, hein? Olha, um print aqui ia cair bem. Só que não. Peguei vocês. Vamos lá. Questão 3. Eu vou passar as medidas, vocês vão preenchendo aí para mim a apostila, tá bom? O ângulo A. O ângulo A, ele vai medir 90 graus. Coloca para mim aí, 90 graus. O ângulo B, 126 graus. Opa, 126 graus. Vai colocando para mim na apostila, hein? O ângulo C, 71 graus. Ângulo D, 73. Com isso, a gente fecha a primeira figura, tá vendo? Esse bloco é a primeira figura. A segunda figura vai ter ângulos. O E, 90 graus. O segundo, 126. Depois, 71. E por último, 73 graus. Essa é a figura 2. Segunda figura. Olhando essa resposta que eu acabei de colocar aqui, antes de ler a próxima questão, o que vocês acham? Agora eu posso afirmar com certeza que as figuras são semelhantes? O que vocês acham? Posso afirmar com certeza? Muito bem. Boa parte aí tá colocando que sim, que não. Ah, teve uns não, teve uns que colocaram que não ainda. Ah, olha aí, muito bem colocado. Teve uns que já pegaram a ideia, ó. Aqui, Alanis, Karen. Não, a Alanis colocou, tem mais alguém, ó. Ainda tem a outra regra. A Gabriele colocou aqui, ainda tem outra regra, muito bem. Ana Beatriz também, ainda precisa das medidas. Perfeito. Nossa, um orgulho. Meu Deus do céu. Muito orgulhoso. Gente, só os ângulos não é o suficiente. Eu preciso saber também as medidas. Foi aquele exemplo que eu dei do retângulo. Veja, esse retângulo aqui tem mesmos ângulos que esse retângulo.
Eles dois têm os mesmos ângulos de 90 graus. Isso é regra. Todo retângulo tem 90 graus dentro. No entanto, as medidas dos lados deles não são proporcionais. Então, só ângulo é o suficiente para dizer que eles são semelhantes? Ainda não. Então, quem colocou sim, ainda não é o suficiente, viu, gente? Eu preciso de uma outra informação, que é a medida dos lados. Como é que é? Deixa eu ver. Porque agora eu já sei que os ângulos dos pontos correspondentes têm o mesmo ângulo. Isso, mas ainda assim eu preciso da medida dos lados. Deu para entender, Melissa? Tudo bem? Aham. Então tá bom. Vamos agora então para a pergunta B. Preencha a tabelinha aí, gente. Não deixa a tabelinha sem preencher, viu? Letra B. Vamos lá. A correspondência que você escreveu no item 2 está de acordo com as medidas da tabela? Se necessário, reescreva. Essa daqui você só colocar assim, está de acordo, para a gente não perder muito tempo com essa questão, tá bom? E aqui, você pode colocar até assim, quer ver, para ficar mais arrumadinho? Coloca assim, ó, para ficar bem rapidinho também, ó. O ângulo A é igual o ângulo E, que é 90 graus. Deu para entender como é que é? O ângulo A com o ângulo E, 90 graus. Aí depois vem o próximo. O ângulo B é igual ao ângulo F, 126. Tá bom? É o ângulo E com F. É E com F. Esse aqui, ó. Ou B com F. Não, não dá, Alanis. Só com as medidas dos lados não dá para saber, não. Tem que saber os ângulos dos lados. A regrinha são as duas coisas, ângulos e lados. Faz para mim os outros aí, ó. O ângulo C com o ângulo G, 71 graus. E por último, opa, eu coloquei um pinguinho no 1. Olha que louco. E por último, o ângulo D com o ângulo H é igual a 73 graus. Responde para mim aí na letra B. Foi? Já vai desligar? Ah, já vai desligar. Gente, dá um tchau para mim aí rapidinho, que já vai cair. Manda rápido, porque senão vai cair, eu não vou dar tchau para vocês. Bom final de semana, se cuidem, não vão para a rua. Cuidado com o coronavírus, usem álcool em gel, tá bom? Tudo bem, gente? Bom descanso a todos e semana que vem a gente está aí para mais uma aula. Beleza? Tchau, tchau. Eu quero dar tchau antes de cair a ligação. A aula. Tchau para todos. Bom final de semana. Álcool em gel, isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Bom dia. Tchau. Já vai cair já.